Pessoal, boa noite. Eu sou o Luiz Andrade, sócio e assessor de investimentos da Veneza Investimentos, escritório de agentes autônomos credenciado a XP Investimentos. E hoje a gente tem o prazer aqui de estar recebendo o Pedro Carrais, que é o responsável pela estratégia de ativos reais imobiliários do Grupo XP, também é sócio da XP Inc., tá? E hoje ele está aqui e vai falar um pouco para a gente desse cenário dos fundos imobiliários no pós-pandemia, né? O que aconteceu durante a crise, ainda estamos em crise, né? Mas no ápice da crise, os shoppings reabrindo, ele vai contar um pouco para a gente. E, Pedro, eu queria que você começasse a live se apresentando, contando um pouco da tua história, de onde é que você veio, e como é que está aí desde o início aí no Grupo XP. Perfeito. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou na XP há 3 anos. Cheguei num primeiro momento para montar um fundo de shoppings, que é o XP Malls, um fundo hoje bastante conhecido. O fundo tem mais de 200 mil cotistas. E no início do ano passado eu acabei absorvendo a gestão dos outros fundos de ativos reais. Então hoje eu sou responsável não só por shopping, representado pelo XP Malls, como também pelos fundos de galpões, XP Industrial, XP Logístico, lajes corporativas, principalmente XP Properties e o XP Corporate Macaé, e também o fundo de hotéis, que é o XP Hotéis. Eu acho que a ideia aqui hoje é a gente falar um pouquinho de cada um dos fundos, falar um pouquinho aí de como a gente tem visto o impacto em cada um dos segmentos. Aí, Luiz, não sei se você tem alguma sugestão de algum fundo pelo qual a gente possa começar. Como é que você prefere que eu faça? Pedro, eu queria que a gente começasse aí pelo XP Malls. Acho que é um fundo que tem muito cotista, né? Muita pessoa física, um fundo bem negociado aí, tem muito volume. E eu queria, antes de você começar a falar do XP Malls, eu queria que você falasse um pouco da dinâmica, né? De como é que funciona o shopping center, né? Como é cobrado os aluguéis, a logística, tudo isso. E como é que foi essa tomada de decisão, que foi muito assertiva, né? Você foi muito ágil e rápido nessa crise, né? Tomou a decisão de não distribuir os dividendos. Como é que foi feita essa decisão também? Eu acho que você, na sua vida, né, de shoppings, aí que você tem grande experiência no setor, acho que você nunca imaginou que ia passar por uma situação dessa, né? De ver os shoppings fechados, né? Eu queria que você contasse um pouco aí, Pedro. Perfeito. De fato, são quase 13 anos de shopping. Antes da XP, eu trabalhei quase 10 anos na BR Malls. A BR Malls é uma das maiores empresas de shopping do Brasil. E, de fato, nesses 13 anos de shopping, né, 10 na BR Malls e 3 na XP, eu nunca tinha passado por uma situação como essa. Eu acho que nenhum de nós, né? A pandemia inédita aí, com, obviamente, consequências totalmente imprevisíveis. Dando um passo atrás, explicando um pouquinho aí de como funciona o shopping, Luiz, na sequência eu explico do porquê a gente tomou a decisão de suspender a distribuição de rendimentos e, mais do que isso, falar um pouquinho de perspectivas do que esperar para o setor de shoppings daqui para frente, né? Um shopping, quando você fala de um shopping, você está falando de uma marca. Por trás daquela marca tem 3 CNPJs, em sua grande maioria das vezes, tá? Tem um primeiro CNPJ, que é uma entidade que cuida das receitas e despesas do empreendedor. Tem um segundo CNPJ, que é o CNPJ do condomínio, que é como o condomínio do prédio de vocês, o condomínio edilício, que tem lucro zero, tudo que entra de receita sai como despesa no final do mês, principalmente relacionada à limpeza, segurança, energia, manutenção, água, etc. E tem um terceiro CNPJ, que é o Fundo de Propaganda e Marketing, que é responsável pelas campanhas de marketing do empreendimento. Tá? Com o início da pandemia, né, a gente tem 577 shoppings no Brasil. Todos os shoppings, sem exceção, foram fechados. A gente 577 shoppings no Brasil foram fechados e, na minha opinião, corretamente, os shoppings, em sua grande maioria esmagadora, tomaram a decisão de não cobrar aluguel, no sentido de tentar contribuir para o fluxo de caixa dos lojistas, evitando que você tivesse uma quebradeira maior de lojas, o que obviamente gera um impacto grande na indústria por conta de vacância, etc, etc. Então, os shoppings tomaram a decisão
de não cobrar aluguel e, ao mesmo tempo, tomaram a decisão de reduzir as despesas condominiais e de fundo de promoção, para, obviamente, tentar contribuir também para o fluxo de caixa dos lojistas no momento em que o faturamento estava igual a zero, né? Loja fechada, faturamento zero. Quanto mais despesa para o lojista, pior a situação financeira para os nossos clientes, que são os lojistas. Mas não dá para zerar as contas de condomínio e de fundo de promoção, porque tem uma série de despesas fixas, como salários, um mínimo de energia, porque o shopping estava parcialmente aberto com as operações essenciais, do tipo supermercado, farmácia, centro médico, etc. Um mínimo de segurança, porque tem que fazer segurança. E também isso, né, Pedro? Os lojistas, eles deixaram o estoque, né, dentro do shopping, né? Os lojistas deixaram o estoque lá, então tem que fazer a segurança dos estoques, não tem muito jeito. Então, não deu para zerar as despesas condominiais e despesas de fundo de promoção. Então, naquele momento, Luiz, quando a gente teve que tomar a decisão, a perspectiva era: eu estou fechando shoppings. A gente tomou a decisão no dia que o Dória anunciou o fechamento de São Paulo. E na nossa cabeça, se São Paulo estava fechando, o Brasil inteiro ia fechar, né? A gente ia ter os shoppings fechados por um período que a gente não sabia qual que seria, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses. Já tinha perspectiva de não cobrar aluguel, ou seja, receita zero. E já tinha uma expectativa de ter uma inadimplência de condomínio alta por parte dos lojistas, mesmo cobrando um condomínio menor. Porque mesmo cobrando 50%, 60%, 70% do condomínio pré-crise, a gente já sabia que com faturamento zero tinha grandes chances de ter inadimplência alta de condomínio, que acabou se concretizando. A gente teve mais de 20% de inadimplência de condomínio em abril e mais de 10% de inadimplência de condomínio em maio. A gente já imaginava que, como é inadimplência alta de condomínio, o condomínio não pode deixar de pagar as contas. Então, como ele não é superavitário, tudo que entra sai, o empreendedor, no caso os proprietários, poderiam ser obrigados a aportar a diferença nos shoppings, nos condomínios, gerando receita zero, porque eu não tinha aluguel, e ao mesmo tempo despesa, porque eu tinha que aportar nos condomínios, o que gerava potencialmente um resultado operacional negativo. Então, esse foi o motivo pelo qual, naquele momento, a gente se viu obrigado a suspender a distribuição, porque, de novo, a gente não sabia se ia demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano. Agora parece que a situação está um pouco mais clara. A gente voltou a reabrir os shoppings no Brasil. Hoje já tem as obrigações, né, Pedro? Tem as obrigações que vocês têm que cumprir também, né? Tem as obrigações que a gente tem que cumprir. A gente, naquele momento, tomou uma decisão de resguardar o nosso investidor, né? Obviamente, nunca a gente agrada a gregos e troianos, mas a gente agradou, eu diria, 99% dos cotistas que, pelo menos, nos expuseram algum tipo de opinião. Então, a gente tomou essa decisão. Hoje, a situação, não vou dizer que a pandemia está controlada, eu acho que a gente ainda tem que respirar aí um dia de cada vez e viver um dia de cada vez, mas a gente tem uma situação, em tese, um pouco mais otimista pela frente. A gente já tem mais de 50% dos shoppings do Brasil reabertos. Entre amanhã e sexta-feira, esse número vai aumentar bastante, porque a gente vai ter a reabertura de Rio e São Paulo, em sua grande maioria, que são duas das principais cidades do país. Então, esse número de shoppings reabertos... Boa parte do portfólio está em São Paulo, né, Pedro? Boa parte do nosso portfólio está em São Paulo. Do nosso portfólio, Luiz, a gente só reabriu 3 shoppings: Manaus, Belém e o Catarina Fashion Outlet, que fica em São Roque. Entre amanhã e sexta-feira, reabre uma boa quantidade de shoppings, dado que boa parte do nosso portfólio é justamente no Rio e em São Paulo, principalmente em São Paulo, né? O que é ótimo, porque a gente acha que a gente está sujeito a uma recuperação mais rápida. Mas, por outro lado, como é uma das cidades mais densas do país e que mais sofreram com a pandemia, naturalmente a gente está sendo uma das últimas a reabrir, que vai gerar, obviamente, um impacto um pouco maior no curto prazo, mas que a gente acha que compensa uma recuperação mais rápida no médio prazo. Então, de ordem prática, como junho é um mês que ainda olha para o retrovisor de maio, e maio a gente estava 100% fechado, é possível que junho a gente ainda não tenha distribuição de rendimento, mas já em julho, com certeza, a gente volta a distribuir, não somente porque é o encerramento do semestre, e vai ter, sim, um resultado acumulado do semestre para distribuir, como também porque os shoppings já estão reabrindo em junho, portanto, a gente volta a ter, em tese, um fluxo ainda menor, uma venda ainda menor, mas já começa a gerar um resultado positivo diferente do que a gente gerou nos últimos 2 meses, 3 meses. Ótimo. E Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho também. Uma parte do portfólio, ela está alavancada, né? Tem um pouco de alavancagem que é irrisório quando você vai ver o patrimônio total do fundo, né?
um patrimônio, se eu não me engano, de 3 bilhões, né? E vocês têm aí em alavancagem, acho que em torno de 600 a 300 milhões. Você pode me corrigir se eu estiver certo. Eu queria que você me falasse essa dívida que vocês têm, né? Esse CRI que vocês usaram para comprar aquele portfólio da JHSF, né? Que é um portfólio que eu acho que muito bom, que realmente mudou a cara do fundo, né? Eu queria que você também falasse um pouco desse portfólio da JHSF e como é que foi esses CRIs aí que vocês têm essa dívida aí, como é que foi feito, renegociou alguma coisa? Não, permanece igual, vocês vão conseguir cumprir? Como é que está aí a questão? Perfeito, ótima pergunta. Bom, vamos lá. O fundo fez IPO em dezembro de 2017. Em outubro de 2018, a gente fez uma transação com a JHSF, onde a gente comprou, virou sócio, na verdade, em 4 shoppings do portfólio deles. O Cidade Jardim, que é um shopping público de alto nível aqui em São Paulo, o Catarina Fashion Outlet, que, na minha opinião, é o principal outlet do Brasil, é realmente um outlet super impressionante em termos de fluxo e vendas. Inclusive, agora, no último final de semana... Está expandido também, né? Vai expandir, a gente ia começar a obra no primeiro semestre, por conta da pandemia, jogou para o segundo semestre, mas vai expandir. E já no primeiro final de semana depois da reabertura, teve um fluxo bem interessante. Então, esse que é um dos shoppings que eu acho que vai se recuperar mais rápido, seja porque ele é a céu aberto, então ele gera uma preocupação menor por parte do consumidor do ponto de vista de transmissão do vírus, como também ele é um outlet, então ele tem preços mais acessíveis no momento que a economia vai ter algum tipo de retração de consumo por conta da própria recessão, né? Então a gente comprou o Cidade Jardim, o Catarina Fashion Outlet, o Shopping Bela Vista em Salvador e o Shopping Ponta Negra em Manaus. Naquele momento, Luiz, a gente estava num cenário super delicado, pré-eleição, a gente tinha um cenário super desafiador para captar dinheiro. A gente liquidou a oferta faltando uma semana para o segundo turno da eleição. Tinha chance do PT ser reeleito e a gente, naquele momento, alavancou a transação em 300 milhões por meio de um CRI de 300 milhões. Com o início da pandemia, como toda dívida, né, o CRI é uma dívida, o CRI não quer saber se você está bem ou se você está mal. Você tem uma despesa para pagar, paga a dívida e depois o problema é seu. Então, a gente foi atrás, e só corrigindo o número que você falou, o fundo hoje tem 2 bi de patrimônio, não são 3. Então, certo. 2 bi de patrimônio com uma dívida de 300 milhões, ainda assim, percentualmente baixo, perto do patrimônio do fundo. Mas a gente ficou preocupado, porque, mais uma vez, a gente não sabia quanto tempo ia durar a pandemia. Então, a gente foi até o credor, é um credor único, é o único fundo que é detentor desse CRI, um fundo de crédito, né, obviamente, e a gente negociou 2 coisas com o fundo. A gente tinha um caixa bastante grande nos XPMOLs na época, mais de 130 milhões, então a gente negociou o te pré-pago 40 milhões da dívida, sem qualquer pênalti, sem qualquer fee de penalidade, o que para a gente foi bom, porque esse caixa estava remunerando a 3% ao ano, que é o CDI, e a dívida me custa IPCA mais 7,3%, então eu melhorei a remuneração desse caixa, deixando de pagar o IPCA mais 7,3% em detrimento dos 3% ao ano, e ao mesmo tempo a gente obteve 15 meses de carência integral de principal, juros e correção monetária. Então, até agosto de 21, eu não tenho que me preocupar com o CRI, o que, na nossa visão, vai ser ótimo, dado que a gente vai ter um período de bastante recuperação dos shoppings e a gente não vai ter que pagar nem um único centavo para o CRI, que, na nossa opinião, vai nos dar um fôlego aí para ver os shoppings recuperarem depois da reabertura pós-pandemia. Ótimo. E Pedro, você podia falar um pouquinho da expansão aí que você, com a JHSF aí do Catarina, você pode falar um pouco? Com certeza. O Catarina é um shopping que inaugurou em 2014. Ele já passou por 2 pequenas expansões até hoje. Ele inaugurou com mais ou menos 20 mil metros de ABL. ABL, para quem não conhece, área bruta locável, área total disponível para locação. E como é um shopping que performou muito bem, mesmo tendo inaugurado recentemente, né, em 2014, para um shopping isso é pouco tempo, o shopping demora bastante tempo para amadurecer, a gente já fez 2 pequenas expansões, de modo que hoje o shopping já tem 30 mil metros de área bruta locável. Ainda assim, é um shopping que performa muito bem, tem um fluxo muito forte, uma venda muito forte. A gente tem uma expansão pré-planejada para mais do que dobrar de tamanho. A gente vai sair de 30 para 70 mil metros. Obviamente, a gente vai fazer em 2 fases, não numa fase única. A fase 1, a previsão era inaugurar no ano que vem. Por conta da pandemia, é possível que a gente postergue para o final de 21 ou início de 2022.
mas essa fase 1 já vai adicionar mais 25 mil metros ao shopping, portanto, a gente vai sair de 30 mil para 50 mil. A gente está super animado, é o shopping do portfólio que mais performa na prática e a gente tem uma expectativa de retorno bastante interessante para essa expansão. Como eu falei, a gente teve que postergar por alguns meses, mas a expansão continua super no radar e a gente vai começar tão logo a situação esteja um pouquinho mais calma. Ótimo. E Pedro, continuando em shoppings ainda, você já tem esse... Como é que está o perfil das visitas, hein? Como é que estão as vendas dos shoppings que reabriram? Estão boas? O perfil do visitante do shopping está mudou aí nessa pandemia? Como é que vocês estão vendo isso? Sendo bem transparente, Luísa, tudo que eu falar até o momento é prematuro para tirar uma conclusão um pouco mais concreta, né? Porque, obviamente, pelo menos no nosso portfólio, a gente já reabriu 3 shoppings no total de 12. Todos eles foram do início da semana passada para cá, então a gente tem um pouco mais de uma semana e meia de conhecimento sobre o novo normal. Então, por hora, a gente tem tido um fluxo de 40% a 50% do que era o fluxo antes da crise, ou seja, um fluxo até surpreendentemente positivo, na minha opinião. As pessoas têm voltado para a rua. A gente espera, obviamente, que esse fluxo vá crescendo mês a mês, à medida que a situação da pandemia vai ficando ainda mais controlada. Eu acho que a gente ainda está longe de estar controlado, principalmente com o número de mortes no Brasil. Mas também tem o lado contra, que a gente não sabe até que ponto parte desse número é aquela demanda reprimida de quem estava precisando fazer uma compra imediata, comprou e foi embora. Então, a gente tem que esperar 1, 2, 3 meses para ver como é que a coisa vai lidar. E no final do dia, Luiz, tem uma questão que a gente tem observado, que é o tempo de permanência tem diminuído. Então, neste primeiro momento, o que a gente tem observado as pessoas vão no shopping, a taxa de conversão é alta, as pessoas normalmente entram numa loja e compram, mas é uma compra única. Elas vão numa loja, compram, pegam o produto e vão embora. Então, o tempo de permanência que antes da crise era na casa de 70, 80 minutos, nesse momento está numa casa de 25, 30 minutos. Por um lado é bom porque a conversão aumentou, por outro é ruim porque é uma compra única, né? A gente tem um ticket médio de venda menor por cliente, por visita, né? Então, a gente obviamente tem que esperar mais 1, 2 meses até que a gente tenha um pouco mais de visibilidade do que esperar. Mas eu acho que de tudo que a gente podia esperar 2, 3 meses atrás, sendo bem realista, eu confesso que eu já estive mais pessimista. Eu acho que o Brasil começando a reabrir, os shoppings voltando a ter fluxo, isso tende a ir melhorando paulatinamente mês a mês. Então, eu diria que hoje eu estou até mais otimista do que pessimista. E Pedro, eu queria uma pergunta que a gente recebe muito também, né? Como é que você está vendo esse consumo online, né? Esse crescimento aí, embora eu acho que não represente, né, muito do varejo ainda, né, no Brasil. Eu queria que você, se você tivesse número também, você trouxesse. E como é que você vê hoje o e-commerce, né, competindo aí com o shopping? Você acha que vai mudar a forma de consumo do brasileiro? E assim, né, o shopping, querendo ou não, a localização ajuda, né? É próximo. O brasileiro gosta de ir para o shopping, não só para fazer compras, né, mas para passear com a família, tudo isso. Você acha que você vê nos próximos anos uma mudança desse perfil do cliente, do shopping e o e-commerce crescendo mais com relação aos shoppings? Então, vamos lá, Luiz. Eu acho o seguinte, o e-commerce está longe de ser uma novidade, né? O e-commerce está aí sendo falado há pelo menos 3, 4 anos e crescendo bastante ano a ano. É claro, é óbvio, é evidente que a pandemia acelerou a penetração do e-commerce, porque por obrigação muita gente passou a usar essa modalidade de compra por necessidade, né? As pessoas presas dentro de casa, tendo que consumir, passaram a testar uma modalidade que muitos ainda não tinham testado. Então, é claro que o e-commerce acelera com essa pandemia e torna uma realidade ainda mais presente no dia a dia do que se comparado antes da crise. Mas já estava aí há 3 anos e já não é uma novidade para os shoppings que o e-commerce veio para competir, de alguma forma, para somar. Então, o shopping já vem se preparando para o e-commerce há algum tempo, não é de agora.
seja mudando o mix dos empreendimentos para ter cada vez mais lazer, cada vez mais serviços, cada vez mais entretenimento, alimentação, itens que você não substitui pela internet, que se somam ao que você falou, do brasileiro gostar de estar com outras pessoas, gostar de conviver com outras pessoas. Então, o shopping já vem procurando há alguns anos transformar o mix dos empreendimentos para ter um mix mais atrativo para o consumidor, para que ele não vá lá só para comprar algum produto, para que ele possa ir para ter uma experiência mais completa. E, ao mesmo tempo, a gente confia muito na integração do online com o offline, no que a gente chama de omnichannel, né? Omnicanalidade. Então, na verdade, a gente entende, até olhando para fora, quando a gente olha Estados Unidos, China, o online convive com o offline e o offline convive com o online. Não existe online sem offline e vice-versa. A Amazon é loja física. Por quê? Porque precisa integrar. O cliente muitas vezes precisa tocar no produto, precisa ter experiência para poder tomar decisão de compra. Então, essa integração sempre existiu, ela só vai acelerar a partir de agora. E o shopping já vem procurando se posicionar como complementos do online. De que forma? O online faz as entregas no menor prazo possível, né? Cada vez mais o consumidor está exigente para receber os produtos no menor prazo possível. O shopping não poderia ser um hub melhor para distribuição, porque ele está no meio da cidade, em áreas densas e não nas rodovias, como nos galpões, próximo das residências das pessoas, de modo que você fica cada vez mais eficiente na entrega dos produtos. Então, não somente o shopping passa a ser visto como um hub de distribuição dentro das cidades, onde o estoque das lojas dos shoppings passam a servir também como estoque para online, como o shopping faz delivery, o shopping faz drive-thru, onde o cliente compra online e pega o item com hora marcada no estacionamento. O shopping está começando a oferecer locker. Você faz a compra online, recebe um QR Code pelo WhatsApp, vai lá no shopping, no locker, no estacionamento. Tem um locker, são aquelas gavetas, né, que tem num painel. Bota o QR Code e pega o produto no locker conforme a compra. Então, cada vez mais essa integração vai existir e eu não vejo grandes preocupações, não mudou nada praticamente. Só acelerou essa integração, obviamente. Legal. E Pedro, a gente viu no auge da crise aí, né, um papel, ele em janeiro, dezembro ali, chegou a 130, 136, 140 reais. Na crise ele chegou a bater 60, né? E quando você vê esse preço vis-à-vis o patrimônio do fundo, não fazia sentido nenhum, né? Queria que você falasse também um pouco qual foi o movimento técnico que você acha que aconteceu para esse papel ele cair tanto, né? Lógico que o risco, quando os shoppings fecharam, né? Pode influenciar isso, mas quando você olhava para o patrimônio do fundo, também você dava para ficar um pouco mais tranquilo, né? Como é que você enxerga isso? Que movimento técnico, o que é que você acha que levou a essa queda tão brusca aí dos fundos de shopping, né? E os XP Malls mais especificamente? Assim, Luiz, acho que a primeira coisa que eu tenho para falar sobre esse ponto é imóvel e, por consequência, fundo imobiliário é um investimento de longo prazo, né? Ninguém compra um apartamento querendo vender na semana que vem, né? Exato. Portanto, o fundo imobiliário também deveria, apesar de ser um produto mais líquido, que você compra e vende a qualquer dia no mercado secundário, né, na bolsa, ninguém deveria comprar um fundo imobiliário com uma cabeça de curto prazo. Esse é a primeira linha de raciocínio que eu faço, né? Para quem gosta de fundo imobiliário, e eu adoro, eu acho que fundo imobiliário é bastante mais eficiente do que imóvel diretamente, mas deveria ter uma visão de longo prazo. Por que eu estou falando isso? Porque para quem comprou XP Malls a 130 ou 120 antes da crise e vendeu a 60, no pânico ali do mercado, esse é um investidor de curto prazo. Isso. Esse cara não deveria ser investidor de fundo imobiliário, porque fundo imobiliário é imóvel. Pensa num apartamento. Vamos supor que você comprou um apartamento. Gastou R$1 milhão no apartamento. Aí começou a crise, começou a pandemia. Eu duvido que alguém ligue para a corretora e fale: quanto é que vale meu apartamento hoje? Ah, R$800 mil? Vende. Ninguém faz isso. Por quê? Porque sabe que o imóvel, que no caso é um apartamento, é um investimento de um longo prazo, e depois dele comprar por R$1 milhão e eventualmente por um lapso de tempo valer 800 mil, ele sabe que vai voltar a valer 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 ao longo do tempo, se o imóvel for de qualidade, é claro. Então, vale o mesmo para fundo.
os shoppings do XP Malls continuaram lá. Nenhum Exato. shopping foi demolido, nenhum shopping deixou de existir, nenhum fundo de comércio deixou de existir. Claramente, aquela cota a R$60 era uma cota fruto de um pânico no mercado, em que muita gente panicou e começou a vender, esquecendo que no final do dia, por trás daquele fundo tem um patrimônio de 12 bons shoppings no Brasil. A cota patrimonial do fundo hoje é 109. Ou seja, se a gente fosse reconstruir os shoppings hoje, seria R$109 por cota. O que justifica a cota valer 60? Nada. Pânico no mercado. Então, não à toa, passaram 2 meses, e não mais do que isso, foram exatos 2 meses, a cota está 109, 110. Exato. É o perfil do investidor que a gente não recomenda entrar em fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário é ótimo, tem liquidez, é mais eficiente do que imóvel, na minha opinião, mas é um papel que é negociado em bolsa, portanto, gera volatilidade. Mas numa visão de longo prazo, com perspectivas de juros baixos como a gente tem, com perspectiva de reformas estruturais, com voltar a ter crescimento na economia, é muito improvável você não ter ganho no imóvel e, consequentemente, no fundo imobiliário. Mas tem que ter um horizonte de longo prazo. Não adianta pegar ali o auge da pandemia na crise, panicar e vender a qualquer preço. É o tipo do trade que, normalmente, trades feitos no auge do pânico, né, são trades ruins, infelizmente. Para a gente finalizar aqui, Pedro, o XP Malls, a gente tem uma pergunta aqui vinda do YouTube, do Fernando Cavalcante, e ele pergunta qual percentual do patrimônio desse fundo é alocado em papéis. Do XP Malls, desculpa? Isso. Muito pouco. Não sei se vocês pegaram uma parte do caixa para comprar o papel, não sei. A gente tem 2 tipos de investimento em papel no XP Malls, tá? O primeiro, a gente anunciou no final do ano passado um CRI de 120 milhões. Inclusive, existe fato relevante tanto no site do fundo como na CVM, para quem tiver um pouco mais de curiosidade. A gente comprou um CRI de 120 milhões, que, na verdade, é um CRI conversível, tá? Que vai ser convertido em participação de um empreendimento que será erguido na Faria Lima. Então, a gente tem uma parceria com a JHSF nesse empreendimento. A JHSF comprou um terreno muito bem localizado na Avenida Faria Lima, em São Paulo, para um shopping que vai inaugurar lá provavelmente em 2022. A gente ainda está discutindo o projeto, não tem data exata. E quando esse shopping inaugurar, a gente vai converter esse CRI em participação nesse projeto. Então, é um CRI, digamos, temporário. Foi a estrutura financeira que a gente encontrou para fazer parte desse empreendimento. Então, esse é um dos investimentos em papel que a gente tem no fundo. O outro, que não tem nada a ver com o CRI da dívida, tá? São coisas completamente diferentes. No caso da dívida, a gente é devedor, nesse CRI a gente é credor. Tá? Uma outra questão é, depois do início da pandemia, a gente tinha um caixa ainda bastante saudável no fundo, de quase 100 milhões de reais, mesmo depois do pré-pagamento parcial da dívida. E a gente viu as cotas, como você falou há pouco, caírem drasticamente. Então, a gente aproveitou, comprou ali alguns fundos de shopping para fazer um trade mais tático, né? Não estratégico, mais tático. E, graças a Deus, felizmente, já estamos ganhando bastante dinheiro com esses trades. Então, não vendemos nada ainda. A gente ainda acha que tem mais upside em relação às cotas que a gente comprou, mas ao longo do segundo semestre, a gente provavelmente vai realizar um pouco dessas cotas que a gente comprou de fundos de shopping, somente de shoppings, para distribuir esse lucro para os nossos cotistas. E, Pedro, tem mais uma pergunta aqui do Fábio. Ele pergunta, você acredita que haverá uma demanda represada? E se sim, quando? Essa pergunta é um tanto quanto complexa. A gente acha que sim. A gente tem visto um fluxo grande nos shoppings nesses dias pós-reabertura. Grande, entre aspas, né? Estamos tendo um fluxo de 50%, 60% do que eram os níveis pré-crise, mas poxa, diante do patamar aí da pandemia no Brasil, poderia ser até pior. E eu acho que um pouco disso é demanda represada. Eu acho que para ter a curiosidade nessa resposta, a gente deveria esperar mais 1, 2 meses para conseguir ter um pouco mais de leitura de como o mercado vai reagir. Eu acho que por hora ainda está meio prematuro responder. Legal. Acho que a gente passou bem aí pelo XP Malls, Pedro. E eu queria que você me contasse um pouco para a gente sobre o XPIN, né? O XPIN e o XPlog, né?
o XP Industrial e o XP Log aí. Conta um pouco para a gente aí desse portfólio, como é que está hoje, e como é que você vê o risco hoje da indústria, né? Desses galpões aí, de você ter uma devolução de metro quadrado aí, como é que vocês estão enxergando isso aí, né? Perfeito. Luiz, você teve um setor imobiliário entre shoppings, galpões, lajes corporativas e hotéis que saiu efetivamente fortalecido da crise, na minha opinião, esse setor é o setor de galpões. Primeiro, pelo perfil dos contratos. Contratos de longo prazo, muitos deles contratos atípicos. Eu queria que você explicasse também para o nosso cliente, o investidor, a diferença do contrato atípico para o contrato o típico, né? Você poderia contar um pouco para a gente também? Claro, com certeza. Deixa eu começar por isso, então, que eu acho que fica mais fácil. O contrato atípico é um contrato que é regido por uma lei específica, tá? Na nossa legislação, que normalmente traz contratos muito longos, leia-se 10, 15 anos, e um contrato muito defensivo para o lado do locador, onde, se o locatário quiser rescindir o contrato, ele até pode, mas ele tem que pagar todo o aluguel remanescente até o vencimento. Então, acaba sendo uma rescisão muito punitiva para o lado do locatário, que traz uma segurança muito grande para o locador. O contrato típico, por sua vez, é o contrato tradicional, que as pessoas conhecem. Normalmente, ele tem um prazo menor. Não necessariamente são prazos curtos, mas normalmente são prazos menores. E é um contrato mais tradicional, onde normalmente o locatário, para rescindir, ele tem que pagar uma multa que varia de 3 a 5 aluguéis no máximo, proporcional ao tempo remanescente do contrato. Então, é um contrato bem menos punitivo na hipótese de rescisão. É um contrato que é muito mais facilmente rescindível, né? Então, o XPlog, para pegar um exemplo, Luiz, ele tem 66% dos contratos atípicos, o que traz uma segurança muito grande. Mesmo no meio de uma pandemia sem precedentes, a gente dormia tranquilo, porque para 66% dos contratos, nenhum locatário iria pedir rescisão. Seria um tiro no pé pedir a rescisão para esses contratos. Então, seja pelo perfil dos contratos, normalmente muito longos e principalmente no XPlog, muitos deles atípicos, seja por conta do e-commerce, que talvez tenha sido o termo mais falado aí na mídia nos últimos 60, 90 dias, quando você fala de aumento da demanda por e-commerce, naturalmente você fala do aumento da demanda por galpões, porque as redes, né, os varejistas, procuram novos centros de distribuição para se instalar e melhorar a eficiência no e-commerce. Então, de fato, a gente sai vencedor dessa crise, na minha opinião, nos dois fundos, nos dois segmentos. A gente teve, sim, alguns impactos, não é que a gente sai imune, não é isso que eu quero passar. Nos dois casos, a gente recebeu entre 12 e 13 pedidos de locatários com algum tipo de pleito, seja ele alteração da data de vencimento, algum tipo de desconto, carência, diferimento. Mas, de todas as negociações que a gente fez, o impacto foi bem limitado em ambos os fundos, na ordem de 10% a 12%. Então, nos dois casos, a gente teve uma queda de 10% a 12% em relação à distribuição que a gente vinha tendo antes da crise. E como boa parte das negociações que a gente fez foram basicamente pautadas somente em diferimento parcial do aluguel e não em desconto efetivo, não teve redução de aluguel em definitivo. A gente teve um diferimento, que a gente deixou de receber um pedaço de aluguel agora e vai voltar a receber no final do ano ou no início do ano que vem, quando a coisa estiver mais normalizada. Então, é só um descasamento temporal, a gente recebeu um aluguel um pouco menor agora, volta a receber um aluguel maior no futuro. Portanto, provavelmente, os dois fundos que tiveram um impacto, como eu falei, de 12% na distribuição no curto prazo, eles voltam a ver a distribuição crescer nos próximos meses. Então, são dois impactos pequenos, bem menores do que o setor de shoppings, por exemplo, e a gente está bem otimista com esses setores, até para fazer novas emissões. Não à toa, a gente está fazendo uma emissão nova no XPlog. A gente até comunicou há pouco a conclusão do direito de preferência, foi bem forte, e a gente continua otimista para novas emissões. E Pedro, mas assim, a indústria ela traz um risco maior, né? O galpão industrial, você diz? Isso. Ele traz, você tem razão, a indústria traz um risco maior porque ele é mais suscetível ao macro da economia, né, ao momento da economia, e o próprio XP industrial, diferente do XPlog, ele tem contratos majoritariamente típicos, diferente ao contrário
do log, que é majoritariamente atípico, mas a gente viu um impacto muito limitado nesse primeiro momento, portanto, eu não estou muito preocupado no curto prazo, não. É óbvio que a gente está monitorando, mas a gente não teve nenhum locatário do XP Industrial pedindo para sair no curto prazo. Legal. Pedro, conta um pouco também para a gente do XP Properties, né? Acho que você pode falar um pouco aí dele também. Como é que está essa questão aí das lajes corporativas? A gente vê algumas empresas, como a XP mesmo, a própria XP, falando que vai até o final do ano em home office, que vê que pode ser que eles reduzam o tamanho deles nos imóveis, né? Você vê essa movimentação acontecendo, traz um risco para o setor. E como é que está o portfólio? Conta um pouco quem são esses locatários aí também do XP Properties. Perfeito. Eu acho que a questão do home office vai sim afetar a indústria de lajes corporativas no curto prazo, tá? Talvez nem tanto no médio prazo. Talvez no médio prazo eu ainda consiga enxergar uma demanda maior do que a oferta no setor, trazendo uma barganha ainda maior para o locador. Mas no curto prazo, não tenho dúvida que vai afetar. Tem grandes empresas falando de permanecer em home office por um período até mais longo. Não quero nem entrar no mérito se vai funcionar ou não. Acho que isso é uma discussão infinita. Já tive várias discussões de horas e horas se o home office funciona ou não. Eu acho que é tão simples quanto funciona para alguns, vai funcionar para algumas empresas e não vai funcionar para outras empresas. Mas para algumas vai. E eu acho que mesmo para aquelas que não vai funcionar, muitas vão testar no curto prazo. Então isso vai sim gerar, na minha opinião, uma devolução de área no curto prazo e vai gerar uma pressão, principalmente a favor do locatário. Eu acho que o locatário vai ter no curto prazo uma alavancagem de negociação grande junto aos locadores, seja porque ele está reduzindo área por conta do home office, seja porque ele está reduzindo área por conta de uma redução de custos decorrente do impacto da pandemia. Então, acho que no curto prazo afeta, no médio e longo prazo nem tanto, mas eu ficaria um pouco mais atento ao setor de lajes corporativas ao longo dos próximos 6, 12 meses. O fundo é um fundo relativamente novo, a gente fez o IPO em dezembro, a gente tem hoje um pouco mais de 36 mil metros quadrados de ABL. São 4 empreendimentos no estado de São Paulo, 3 na capital e 1 em Alphaville. A gente passou super bem pela crise até o momento, a gente não teve grandes impactos, a gente tem locatários de primeira linha que nos permitiram ter um nível de arrecadação bastante alto, como Cielo, Elopar, 2 empresas do grupo, tanto do Bradesco como do Banco do Brasil, que trazem bastante conforto, né? Próprio Nubank. Mas assim, Pedro, a Cielo também está passando por dificuldade, né? Mas você não vê risco aí também, né? A Cielo está passando por dificuldade, mas ao mesmo tempo é uma companhia que tem Bradesco e Banco do Brasil por trás. Então, assim, se tem alguém que está bem resguardado, esse alguém é a Cielo. Com certeza. Eu não tenho medo do risco de crédito Cielo, pelo menos no curto prazo. Tá? E a gente passou super bem pela pandemia, pelo menos até o momento. Teve um caso mais complexo, que a gente procurou tomando uma medida um pouco mais drástica, que, na minha opinião, foi para resguardar os cotistas do fundo no médio e longo prazo, que é o caso da WeWork. Né? A gente tinha 2 lajes alugadas para a WeWork em Alphaville. A WeWork já vinha inadimplente desde fevereiro, mesmo antes da crise. A gente já vinha com um pouco de receio da WeWork por conta da situação financeira da companhia lá fora. A gente vem acompanhando a situação com o SoftBank. O SoftBank não fez o último aporte que foi solicitado pela companhia. E durante a pandemia, o WeWork nos procurou pedindo carência de 3 meses, carência adicional de 3 meses em redução de aluguel. A gente achou melhor rescindir amigavelmente para fugir desse risco WeWork, que eu acho que é um risco iminente aí no mercado. Eu acho que o WeWork pode não passar dessa. A gente acabou rescindindo o contrato com o WeWork, que vai receber uma bela de uma multa, já recebeu boa parte, vai receber o restante ainda, o que vai nos permitir pagar um rendimento bem gordo até o final do ano, que é um período um pouco maior para a gente tentar e trabalhar na locação, na eventual locação dessa área que ficou vaga, da ordem de 3.600 metros, mais ou menos 9% de vacância no fundo. Então, foi o único caso um pouco mais crítico, mas que
com toda a transparência do mundo, entre mortos e feridos, eu acho que a melhor solução que a gente poderia ter seria a rescisão, justamente para fugir do risco WeWork. Legal, legal. E tem também Nubank, né, no portfólio, Tem Nubank, tem Cielo, tem Alopar, tem Qualicorp, são empresas de bom padrão que trazem para a gente bastante conforto no curto prazo. Bom, e Pedro, qual é o maior risco hoje que você vê na gestão, né, dos fundos imobiliários? Você pincelou um pouco todos aí, acho que faltou você falar um pouco do XP Hotéis, né? Queria que você falasse um pouquinho também. E falasse aí quais os riscos que você está vendo aí na gestão desses fundos. Bom, XP Hotéis, situação também delicada. A gente tem 14 hotéis no fundo, 13 ainda estão fechados. Tem somente um único hotel aberto, que é o Pullman. E ainda assim com uma ocupação bastante baixa, né? O Pullman está com uma ocupação da ordem de 5%. A gente só manteve o Pullman aberto porque ele tem alguns convênios com as companhias aéreas internacionais, principalmente Air France e American Airlines, que, enfim, por uma parceria a gente manteve o hotel aberto. Uma situação delicada, né? A gente, com, obviamente, as pessoas deixando de frequentar voos e, obviamente, viagens, as ocupações vinham para praticamente zero, e isso nos obrigou a fechar boa parte dos hotéis do fundo. Acho que, em termos de perspectiva, a gente vai ter alguns hotéis do fundo reabrindo esse mês, principalmente no sul do país. No mês que vem, a gente reabre pelo menos mais um dos hotéis de São Paulo, o outro deve reabrir só em agosto, a princípio. Prematuro ainda eu falar qualquer coisa em relação a perspectivas da hotelaria, né? Muita coisa está se falando, China está recuperando bem, por outro lado, o Brasil não é China. Eu acho que prevejo meses difíceis pela frente. A gente, assim como nos XPMOLs, também não está conseguindo distribuir rendimento, porque, obviamente, os hotéis estão gerando prejuízo, não estão gerando lucro. Mesmo com eles fechados, a gente está tendo que pagar folha de pagamento e outras despesas. Temos que aguardar. A perspectiva de reabertura é que boa parte dos hotéis reabram até o final de julho, mas eu não sei ainda com que patamar de ocupação. Não sei se na casa dos 10 ou dos 20. Se for na casa dos 20, é mais próximo do break-even para a gente voltar a ter lucro. Se for na casa dos 10, a gente vai reabrir, mas vai reabrir ainda com prejuízo. Então, temos que esperar aí 1, 2 meses para ter uma leitura um pouco maior. E do ponto de vista de perspectivas, Luiz, eu acho que as últimas semanas foram muito boas, né? As últimas 2 semanas. O mercado secundário recuperou bem, o otimismo está bem maior do que estava 2 meses atrás. A gente voltou a ver algumas transações de compra e venda de imóveis, né? O BC Fund comprando um prédio na Shukri Zaidan, a gente mesmo no Spelog fazendo algumas aquisições. O Renda Urbana lá do Credit Suisse também fazendo emissão bem sucedida e comprando alguns ativos. Eu acho que hoje eu diria que eu estou mais otimista do que estava 2 meses atrás, obviamente, mas ainda vendo o cenário com bastante parcimônia, com bastante cautela, acompanhando a situação da pandemia com bastante cuidado para eventualmente estar atento para uma eventual onda que eu espero, batendo na madeira aqui, que não aconteça. E, obviamente, procurando atuar naqueles segmentos que a gente vê um pouco mais de resiliência, como o logístico, que, como eu falei, sai vencedor dessa crise. Então, é como a gente está vendo o panorama macro depois desses 90 dias de pandemia. Legal, legal, Pedro. Eu queria que você também falasse aí qual é o conselho, Pedro, que você tem, né, para a gente está chegando no final aí, faltam 10 minutos de live. Queria que você falasse qual o conselho que você tem para o investidor que ele quer começar a investir em FIIs, ou ele já investe em fundos imobiliários. No começo da live você falou um pouco, mas o que é que você aconselharia esse investidor que está começando agora e quer entrar em fundos imobiliários? Eu acho que a primeira dica, antes de qualquer outra, é focar em investir no longo prazo, né? Aquilo tudo que eu falei há pouco, né? Da mesma forma que investir em imóvel diretamente é um investimento de longo prazo, investir em fundo imobiliário também deveria ser um investimento de longo prazo. Ninguém está dizendo que se você comprar um fundo hoje a 100 e daqui 2 semanas ele tiver 130, ninguém está dizendo que não é para vender. Obviamente, as oportunidades de ganhar dinheiro no curto prazo podem acontecer, mas a rigor, como cenário base, deveria ser um investimento de longo prazo. Então, ninguém recomenda que invista 50%, 60% do portfólio em fundos imobiliários. Invistam aquilo que vocês estão dispostos a manter para o longo prazo, que seria a mesma parcela
vocês estariam dispostos a investir em imóveis diretamente. Essa é a primeira dica. A segunda dica é procurem saber um pouco mais de detalhes do fundo. Não comprem os fundos só pelo rendimento que ele pagou no último mês. Procurem saber quais são os ativos que estão dentro do fundo, procurem saber quem é o gestor, qual é a reputação desse gestor, o que ele já fez de bom, o que ele já fez de ruim, qual é o nível de qualidade dos ativos do fundo. São ativos resilientes, não são, são ativos de qualidade, não são. Porque no final do dia, de repente, por uma atipicidade naquele mês, a distribuição foi alta, mas depois de 2, 3 meses a distribuição pode não ser tão alta. E aí a cota vai cair. Então procurem ir um pouco mais além do que meramente o yield que o fundo paga. Procurem entender o que é o fundo, quem é o gestor, qual é a gestora, tem reputação, não tem, são fundos bons, multiativos, com gestão ativa, quais são os ativos. E hoje em dia, de 4, 5 anos para cá, até menos, de 3, 4 anos, de 2, 3 anos para cá, eu diria, a área de RI das gestoras melhorou muito. Então, hoje você tem um nível de informação nas lâminas mensais, lâminas trimestrais, etc., muito grande, uma riqueza muito grande de informação. Então, gastem meia hora, 1 hora do dia, procurem entrar nos sites dos fundos, pegar os últimos relatórios mensais, ler um pouquinho, entender um pouco mais do fundo. Normalmente são relatórios de 4 ou 5 páginas, não são relatórios tão longos assim, para entender do que se trata o fundo. Muito mais do que o yield, porque muita gente, eu já vi muita gente comprar um fundo porque o último yield foi muito bom, o rendimento do último mês foi muito alto, mas por uma questão pontual, uma questão que não vai se repetir, uma questão não recorrente, e aí no mês seguinte vem a queda e aí todo mundo se decepciona. Então, acho que as principais dicas que eu daria aqui, Luiz, estão nessa linha. Investir no longo prazo e procurar fazer uma diligência cada vez maior dos fundos que vocês compram. E é interessante também notar, acho que eu queria que você comentasse um pouco também, é da volatilidade, né? Não é que não tem volatilidade, né? Isso tem que ficar bem claro, mas ela é bem menor do que ações, né? É uma volatilidade menor. Tem até um estudo, um artigo muito bom do Arthur Moraes, acho que você deve conhecer ele, que ele fala justamente isso, e você acompanhando os FIIs na crise, né? Você vê que a volatilidade foi muito menor que na Bolsa, né? Eu queria que você comentasse um pouco dessa volatilidade também dos FIIs, apesar de que nessa crise, né, eu cheguei a ver o IFIX, no mesmo dia ele ir de menos 14 e finalizar o dia em positivo, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco também da volatilidade, Pedro, dos FIIs, né? Perfeito. Eu acho que como todo ativo de renda variável, como os FIIs, como as ações, tem volatilidade, tem movimentos de compra e venda, quem dita o ritmo é justamente esse equilíbrio de oferta e demanda. Quanto mais demanda, mais a cota sobe. Quanto mais oferta e menos demanda, mais a cota cai, como as ações. Isso só corrobora que o investimento seja um investimento de um longo prazo. O que é importante olhar, apesar da volatilidade, quando da tomada de decisão de compra ou não de um FII? Quais são os fundamentos macroeconômicos naquele momento? É favorável ou desfavorável? O que esperar da taxa de juros? O que esperar da inflação? O que esperar do PIB? A gente está vivendo um momento único na história do país em que a gente provavelmente na semana que vem vai chegar a um patamar de 2 ou 2,25% de Selic, né? Nunca antes visto na história desse país. Não tem cenário melhor para imóvel. Não só para imóvel, como também para produtos alternativos, como fundos imobiliários, porque com o Selic a 2,25%, ninguém quer ganhar 2,25% ao ano bruto de imposto nos seus investimentos. Então, as pessoas tendem a procurar investimentos alternativos e, naturalmente, fundo imobiliário, bem como outros produtos alternativos, tendem a se beneficiar. Então, a mensagem aqui tem a ver também com investimentos a longo prazo, mas apesar da volatilidade, mantenham a trajetória de longo prazo, mantenham um olho no longo prazo, não olhem tanto para o curto prazo e procurem saber se os fundamentos macroeconômicos e também microeconômicos daquele segmento, daquele fundo, são favoráveis nesse momento. Com essa tomada de decisão mais robusta, dificilmente, no longo prazo, o investimento não vai ser um investimento bem sucedido. Muito bom, Pedro. E tem mais uma pergunta aqui. Você enxerga oportunidades de compras de shoppings, galpões, hotéis ou participações ao final da pandemia? Muito se fala que os pequenos serão absorvidos pelos grandes. Eu acho que sim. Quando você fala os pequenos serão absorvidos pelos grandes, você diz em relação aos fundos ou algum ativo específico?
Foi a pergunta aqui no YouTube, eu não consigo... mas eu acho que ele quis falar dos ativos específicos, né? Eu acho que sim. Eu acho que, obviamente, os grandes normalmente têm uma condição financeira melhor, uma situação de caixa mais confortável, tendem a ter um fôlego um pouco maior para passar pela crise. É uma crise consolidadora, né, cara? Exatamente. Como toda crise gera oportunidades de consolidação. Acho que essa, mais uma vez, não vai ser diferente. E sempre com aquela mensagem principal, né? Toda crise a gente só tem uma certeza. Ela tem início, meio e fim. A gente não sabe quando ela começa, porque senão não seria crise, né? A gente se prepararia para ela. A crise é uma crise porque ela é inesperada. Ela tem um meio e ela tem um fim. Algumas duram mais, outras duram menos, mas é importante nesses momentos ter resiliência, que depois da tormenta vem tem águas mais calmas e, portanto, vem o fim da crise e aí a gente volta tudo ao normal, mais uma vez corroborando para que os investimentos sejam de longo prazo. E, Pedro, só para finalizar também uma pergunta sobre o XP Malls, como é que você está vendo aí as lojas satélites, né? Como é que eles vão se comportar aí depois dessa retomada aí, né? Você acho que os administradores estão ajudando bem, né? Tirando aí o aluguel, né? Reduzindo o aluguel nesse mês, mas como é que você vê aí a retomada dessas lojas? A gente, daqui 2 meses, a gente vai ter uma leitura melhor, mas na prática, a gente imagina, eu imagino, não quero ser pessimista, só quero ser realista, eu imagino que a gente vai ter um impacto relativamente, vou falar assim, um impacto não desprezível na vacância, principalmente das satélites, né? Boa parte das satélites são compostas por franqueados, normalmente pessoas que investem em lojas que têm uma capacidade financeira de passar pela crise menor do que as lojas âncora. Isso provavelmente vai significar uma eventual quebradeira de lojas que têm uma condição financeira pior. Então, a gente imagina, sim, ter um impacto na vacância no curto prazo. Não quero chutar um número porque é futurologia, mas eu diria entre 3% e 4% a mais de vacância no curto prazo. E aí eu acho que a gente usa o ano de 2021 inteiro para ir recuperando isso aos poucos, de modo que a gente só normaliza a situação mais ou menos em 2022. Se eu pudesse chutar alguma coisa, eu diria isso, mas de novo, reabrindo os shoppings agora, não chegou ainda muita loja querendo entregar os seus espaços. Acho que a gente tem que esperar ainda uns 2, 3 meses para ter um pouco mais de leitura da situação. Muito bom, Pedro. Pedro, para finalizar, a gente está no final da live. Qual é a mensagem aí que você tem para deixar para o cliente Veneza e para os assessores aí da Veneza também? Eu acho que muito do que eu falei, investir no longo prazo, para aqueles que sofreram um pouco com a crise, mantenham-se resilientes, segurem-se firmes, apertem os cintos, que logo depois acaba a crise, toda a crise tem fim, segurem, apertem os cintos realmente. Em relação aos fundos da XP Asset, queria manter o canal de RI da gestora 100% aberto para quaisquer dúvidas que vocês tenham, pelo e-mail ri@xpasset.com.br. Para a gente é sempre um prazer estar perto dos investidores e agradeço mais uma vez aí o espaço e o convite da Veneza. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigado mais uma vez e boa noite a todos. Pedro, obrigado aí pela presença. Pessoal, a gente está no YouTube, tá? Sigam nossa página, se inscrevam no nosso canal. Também estamos no Instagram, @Veneza Investimentos. Qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato com a gente no nosso número pessoal ou pela nossa página do Instagram e a gente vai estar à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, tá? E Pedro, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença, tá? E sucesso aí nesses próximos passos aí. Perfeito, eu que agradeço. Obrigado mais uma vez e boa noite. Boa noite, pessoal.